fácil, né? Tá lá. Ok, se eu começar a dançar, vocês não vão estranhar. Então, a questão de hoje das inovações e o que me coube falar aqui, ou pelo menos fechar esse painel tão brilhante, é explicar um pouquinho uma coisa que a gente chama de fluxo. Nós não vivemos em tempos materiais, nós vivemos em tempos imateriais. E a imaterialidade está sendo trazida pela tecnologia. Essa é a difícil tarefa que eu tenho aqui. Então, para quem pega onda, isso é o começo da coisa mais maravilhosa de quem pega onda, que é entrar num vórtex de qualquer onda. E a gente reza para sair vivo do outro lado. Me pediram para falar sobre o futuro do dinheiro. E o futuro do dinheiro é certo e garantido. Não viveremos sem dinheiro, até porque, como o Pondé falou de manhã, não existe nada sob o sol melhor do que o capitalismo. Né? Inveja, ganância, fofoca e coisas bíblicas continuarão aqui por mais de 3.000 anos. O dinheiro, você só pode apagar essas luzes aqui, por favor, porque senão eles não vão conseguir ver a tela. Se vocês não lembrarem de nada, vocês lembrem que o dinheiro era centralizado, passou a ser descentralizado, ou seja, governos mundiais, e agora ele está passando a ser distribuído. Que diabo quer dizer distribuído? Quer dizer que, depois de uma longa história, que tem mais ou menos uns 5.000 anos, finalmente alguém falou assim, o dinheiro precisa ser autônomo. Porque existe uma coisinha chamada corrupção. E a corrupção causou a perda da autonomia monetária. Eu, economista, escola clássica, 6 anos, a gente vai falar do papel da moeda, que é garantir valor, blá, blá, blá. Em resumo, as pessoas precisam saber o valor do que elas fazem na vida. Já que está todo mundo falando de filme, tem um filme de Justin Timberlake chamado O Preço do Amanhã. E é absolutamente monetarista. Se vocês não viram, vejam com outros olhos, porque ele fala, as pessoas que têm tempo andam calmamente, devagar, né? Tem aquela Ferrari, dinheiro para ir no fazano. Quem não tem tempo está sempre correndo. Dinheiro é a mesma coisa. E aí, quando a gente começa a ver esta visão toda centralizada de Money, isso é um paper super interessante, a gente pensava exatamente igual a 2.000 anos atrás. Um poder divino central emitindo dinheiro. O que aconteceu? Uma galerinha muito esperta falou, bom, nós temos várias coisas, vários futuros, vamos criar as fintechs. Para desespero do Google, eu não acredito em fintech. Eu sou de banco há 20 e tantos anos, para mim, o banco já é uma fintech há muito tempo. E, quando o pessoal criou a fintech, a visão era exatamente essa. Tenho uma plataforma, tenho um hub, vou fazer um monte de gente, fazer um monte de coisa, e aí o plano mirabolante do Starbucks, enfim, de todo mundo que tem alguma atividade, monetarizar essa atividade. Ser detentor do dinheiro. Alguém sabe por que o business de pagamento é um dos mais interessantes do mundo? Movimentar pagamento? Não? Chama-se day trade. Você fica com dinheiro de um dia para o outro, e se você juntar o dinheiro de um monte de gente, você trade esse dinheiro. É o único motivo pelo qual isso acontece. Muito bem, quais são os tempos interessantes que nós vivemos hoje? Falando um pouquinho de inovação que o Guga falou, ele esqueceu de contar um detalhe. Nós temos uma raça desgraçada na humanidade chamada engenheiros. Esse pessoal não deveria ter nascido. Vocês não nascessem, a gente andava pelado, estava lá tomando água de coco, na praia, mas por causa dos engenheiros, raça da qual eu faço parte, a gente inventa problema para resolver. Os engenheiros, neste momento, é uma população de quase 800 milhões de pessoas no mundo. Com internet, com cafeína, sem sexo, sem nada melhor para fazer na vida, a não ser inventar um problema não solúvel, que, graças aos nossos amigos da Singularity, tem até um nome pomposo, Singularity Class Problem. Vou afetar a vida de 1 bilhão de pessoas. E este bando de engenheiros criou uma coisa chamada Swarm Economy. Swarm, literalmente, é enxame, é esse movimento que vocês estão vendo aí. Ó. Não tem líder, não tem dono, não tem pé, não tem cabeça, mas está acontecendo. Aos milhões. A primeira parte do que eu tenho que fazer aqui é explicar como é que um desses engenheiros, que ninguém sabe quem é, e, na verdade, que podem ser muitos, eu tenho a minha teoria que, por um acaso, o cara que inventou isso, eu vou até mostrar o nome dele, falou assim, olha, a gente criou uma coisa, e isso é um e-mail real do Satoshi Nakamoto, se você não entendeu, se você não acredita, é problema seu. I don't give a shit. Mas esse negócio vai dar certo. E, em cima disso, esses caras que se intitularam cypherpunks, e, para quem não sabe o que é um cypherpunk, é um cara que odeia governo. Odeia qualquer coisa centralizada. Acredita no Big Brother. Leia o Aldous Huxley de 32 e achou que aquilo ia se realizar 1000 vezes pior do que 84,
do Orwell. E é o que acontece hoje. Para quem leu 1900, O Admirável Mundo Novo, vai ver a pílulazinha azul, vai ver o Mark Zuckerberg, vai ver a nossa timeline controlada, vai ver as buscas do Google, vai ver as nossas 200 horas de celular, etc. Bem aquilo. Somos dopados em tecnologia. E o pessoal falou, isso eu não quero. Então, em 1980, foram criadas uma série de tecnologias de criptografia para nos proteger do grande irmão. Em 93, alguém falou assim, isso pode virar uma moeda. Em 98, acho que essa moeda vai ser melhorada. Em 2008, finalmente, depois de um ano sem sexo, tomando café, etc., alguém escreveu um paper. E aí foi criado um novo modelo de negócio, do paper to the business. Hoje você quer fazer um SEO, você escreve um paper e fica rico. Este pessoal teve 3 ideias muito simples. Todos os ativos que são digitalizados, como o Joseph falou na matéria dele, perdem a identidade. Tem uma música, onde ela está? No meu vinil. Como eu sou velhinho, era vinil. Do meu vinil para o mundo digital, acabou. Todo mundo copia, o Metallica perdeu os direitos autorais, já era. Eles falaram, não. Nós vamos criar uma maneira criptográfica de que o ativo, independente do que seja, vai ficar único. Essa é a primeira grande mudança que as pessoas não entendem no Bitcoin. Vocês não vão ver, mas esta aqui é uma moedinha de ouro, que é um Bitcoin, literalmente, uma representação de Bitcoin. Esta moeda é única, ela tem um número de série única. Quando eu quero transferir o meu Bitcoin virtual para o Guga, eu mato o meu Bitcoin virtual atual e crio um outro, tão único quanto esse que eu tinha na mão. Neste mecanismo, o que eles descobriram? Eu preciso criar uma segunda tecnologia, que é a minha tecnologia de acesso. Criptográficos criaram uma chave tão poderosa que, até hoje, o Bitcoin, esta questão de acesso, não foi corrompida. Nem a NSA consegue pôr a mão em cima disso. Eles têm outras maneiras de fazer, mas quebrar essa criptografia, eles não quebraram. E aí, qual foi a gigantesca sacada do prêmio Nobel do Satoshi, que um dia ele ainda vai ganhar? Onde que está o ponto de problema? O meu ativo é único, a chave é minha e é inviolável. Aonde está isso? Num cofre. Nós que somos brasileiros, nós todo dia vemos aí no noticiário o cara arrombar um shopping, dinamitar não sei o quê e leva o cofre. Muito bem, o que eles fizeram? Bom, a chave de acesso é minha e é forte o suficiente para ninguém corromper? É. O ativo é meu e é único e é forte o suficiente para ninguém corromper? É. Vamos fazer backup do cofre. E aí, toda vez que vocês ouvirem a palavra distribuída, esta bendita rede que está aqui, tem a ver com o cofre. O Bitcoin é uma moeda que está, hoje, em 14 milhões de cofres. Simples assim. A sua moeda, que é única, que é sua, e esse é o paradigma mais louco de todos, está em 14 milhões de bancos. Se um quebrar, tem 3.999.000 com a mesma cópia. Ou seja, é impossível você perder os seus Bitcoins. A mesma coisa se aplica para todas as outras 800 diferentes moedas virtuais. Isso foi em 2008. E aí, esses caras, que eram cypherpunks, descobriram o seguinte, para que serve isso? Ninguém sabia. E aí, como todo mundo que é nerd, né, o pessoal que coleciona bonequinho, figurinha, todas aquelas coisas que não servem para nada, começaram a colecionar Bitcoin. Igual que o professor me mostrou aqui, a cartelinha dele, que tem 200 Bitcoins, que ele não revela, mas está lá. E aí o pessoal falou, olha, isso aqui é um collectible, é um selo. Até, e pouca gente sabe disso, a China, em 2012, que era onde tinha uma série de operações tecnológicas, falou assim, isso aí serve para eu trafegar dinheiro. China, governo altamente democrático, né, as pessoas fazem o que querem, liberdades amplas, não podia ter dinheiro, a não ser que o governo te dá. O que o pessoal descobriu? Tem um ativo criptográfico que serve para eu ter dinheiro. Começou a circular dinheiro na China. O que aconteceu em 2013? Não foi a Silk Road. A China falou assim, olha, vocês estão proibidos de circular Bitcoin. Senão eu mato todo mundo. Ok? Ok, parou de circular Bitcoin na China. Mas já existia a cultura e foi feito o teste de mercado. Cara, se funciona na China, em aqueles kanji estranhos, com um governo absolutamente democrático igual aqueles, funciona em qualquer lugar do mundo. Aí, a segunda classe de pessoas mais desocupadas do mundo, os libertários, puristas, filósofos, falaram, olha, eu sou contra a proibição de droga. Apareceu um Gabeira lá nos Estados Unidos, e essa história é verídica. Ele falou, toda vez que eu vou comprar o meu cigarrinho de maconha, eu corro o risco de tomar um tiro. Eu vou inventar uma maneira de comprar o meu cigarro de maconha sem precisar tomar um tiro. Começou a usar Bitcoin. O resto é história, o cara foi preso, 2 prisões perpétuas, né, porque se alguém revogar a primeira, na segunda ele continua. E hoje, aquele selinho, hoje mesmo, acabei de tirar esse gráfico aqui quando eu estava chegando, vale a bagatela de $4.211. Mercado brasileiro, R$16.000.
Mercado total mundial desse troço, 60, 70, 80, 50, dependendo da cotação do dia, da noite, da velocidade do vento, ainda é peanuts no mercado mundial. Só que o número não é quanto ele vale hoje, é quanto ele valia em janeiro deste ano. Esta curva aqui, que para todo mundo que entende de exponencialidade está assim, em janeiro ele valia $900. Quanto ele vai fazer no final do ano? Não sabemos. Pode valer 10 mil, 15 mil, 20 mil, ou pode valer $1 de novo. Depende da utilidade dessas coisinhas. O que está acontecendo nesse momento é que um monte de gente passou a aceitar esses selinhos. Isso aqui é Serra dos Tamoios, né, eu descendo lá com a minha família, eu tenho 3 vikings em casa, são 2 gêmeos e uma menina mais velha. Os caras falaram assim, olha, a gente quer comprar pão de queijo, papai. Foi comprar pão de queijo, os caras aceitavam Bitcoin, olha que coisa linda. Serra dos Tamoios, gente, Brasil, isso aqui nos Estados Unidos não. E o Japão começou a aceitar Bitcoin. Por quê? Porque o japonês, culturalmente, é o cara mais mão de vaca do mundo. Aí o que o cara descobriu? Ien ele não vai gastar. Agora, Bitcoin, que na cabeça do japonês não é moeda, é um selinho trocável, ele vai gastar. Tem pedidos para abrir 60 bolsas de Bitcoin no Japão nas últimas 2 semanas. A gente acha que um dos motivos daquela curva ter subido tanto é essa demanda para Bitcoins em circulação no mercado americano. Só que esse número, e esse número aqui eu não sei se é 70,6 bi, mas era 48 quando fizeram esse gráfico, é irrisoriamente ínfimo. É literalmente uma caca, como a gente está falando até agora. Porque, se a gente for olhar todo o supply de dinheiro do mundo, que são uns 83 trilhões, e se a gente olhar um mercado, que é o mercado de compra e venda de moedas internacionais, que gira 1 trilhão por dia, cara, girar 4 bi, 5 bi, que é o que está gerando hoje, não é nada. Hoje. Daqui a 2 anos, ninguém sabe. Daqui a 5 anos, ninguém sabe. E essa é a revolução que nós estamos vivendo agora. Muito bem. Existe só o Bitcoin? Não. Esse cara aqui, por um acaso, é o filho deste outro cara aqui. Esse cara é o Zuko Wilcox. Para quem não sabe, esse cara, para mim, é muito mais importante do que o Satoshi Nakamoto. Primeiro, porque eu não conheço Satoshi. Segundo, porque o Zuko inventou a fungibilidade digital. Fungibilidade é um nome bonitíssimo para dizer que cada moeda é única e eu posso trocar ela por outra sem nem fazer nenhuma diferença. Lembra que eu falei que o Bitcoin ele não é único? Você cria, destrói, faz outro? Então, o Zcash, que é a moeda que esse cara falou, além de ser única, ela pode ser usada com anonimicidade. Ela não é traceable, assim como uma nota de $1 também não é traceable, a não ser que você marque, pegue digital e coisa do gênero. Então, esse cara está escrevendo algumas das evoluções mais interessantes das criptomoedas. Os libertários me odeiam quando eu falo isso, mas ele tem uma característica mais interessante. Ele tem preço. Então, assim, ele está fazendo isso com o JP Morgan. E o JP Morgan tem a coisa mais perigosa na liderança de qualquer empresa do mercado financeiro. Uma mulher, baixinha, desse tamanho, chama Amber, tem um QI de 180, e ela falou, olha, esse bando de palhaço que está aí não sabe fazer nada. Bando de bêbado, bando de coque, americano de Wall Street, tudo burro. Eu vou mostrar para eles como é que faz. E ela está fazendo a maior revolução dos bancos de investimento de Nova York. Guardem esse nome, Amber. E aí, eles pegaram isso aqui e estão criando para o mercado de capitais o que seria equivalente do Bitcoin para o mercado de varejo hoje. Como eu falei, né, mulheres. Para quem não sabe, essa daqui é a pessoa que me faz achar que o meu nome é simples. Ela chama Blythe Masters. Vocês ouviram falar de CDS? Credit Default Swap. 2008, Armagedon, fim do mundo. Ela inventou o Credit Default Swap. Ela trabalhava no JP Morgan em 2000 alguma coisa. Essa é a pessoa que inventou esse instrumento financeiro. Ou seja, ela é a criadora da bomba atômica de 2008. Ultra, super, mega, hiper inteligente. Em 2015, ela criou uma outra bomba atômica. Ela inventou o termo blockchain. O resto é história. Blockchain é um monte de tecnologia junta que não quer dizer absolutamente nada, porque ela não existe. São tecnologias e arquiteturas que foram implementadas até hoje em uma aplicação muito sólida, que é o Bitcoin, e estão sendo testadas em 700 outras coisas diferentes em modo beta. E aí, em que pé nós estamos hoje? Nós temos vários nomezinhos, né? Isso aqui eu não vou mostrar a tecnologia, mas cada uma delas é um blockchain diferente. O que eu quero dizer com isso? É uma arquitetura criptográfica diferente, é um arquivo diferente, é toda uma série de regras, e é como se fossem flavors. E deste lado de cá, nós temos os libertários, os blockchains que geram moedas criptográficas. Do lado de cá, nós temos os retardatários, e, segundo algumas pessoas, os retardados. As empresas de tecnologia que falam, vamos pegar a palavra blockchain e botar dentro do back-office das empresas. Quando a gente olha friamente, a gente tem isso aqui, uma proliferação de produtos que, na teoria, fazem a mesma coisa, mas que têm sutis diferenças. E aí, quando você olha para um sujeito desse, você fala, youtuber. Alguém sabe quem é o cara?
Esse cara é um russo, ucraniano, que mora no Canadá. Olha que coisa perigosa e exótica. E a coisa mais famosa que ele tem, para quem não sabe, é o pai. O pai desse cara é um pegador, malhador, solteiro, foi abandonado pela mãe e hoje é o pai do moleque prodígio mais genial do mundo. O Vitalik pegou o conceito do Bitcoin e falou: isso aí é uma calculadora com esteroides. Eu vou criar realmente uma revolução. E se juntou com alguns cientistas da computação e falou: vou criar um computador distribuído. Ele inventou o termo smart contracts, que não são nem smart nem contracts. Mas, na prática, o que é isso? Isso aqui, por um acaso, é o guardanapo onde foi feita a ideia do Bitcoin. O smart contract, na verdade, é uma série de regras automatizadas que também roda na blockchain. Lembra daquele cofre que tem 14 milhões deles? Imagina que eu tenho 14 milhões de backups do meu código, que ninguém possa deletar. Lembra daquele governo altamente democrático da China e que proíbe as aplicações que rodam lá dentro? Se a sua aplicação rodar na plataforma Ethereum, a China não pode proibir. Esta revolução, nem vou perder tempo para explicar aqui, mas, já que o Guga falou, tive que aqui pegar um slide, colocar aqui em cima, né, em cima da hora, a quente, ela gerou um fenômeno de investimento chamado Initial Coin Offering. Basicamente, é uma maneira de você fazer desde crowdfunding até IPO, formal e legal, e que não movimentou nada menos do que 2,8 bi este ano. E desde o ano retrasado, que é 2015, movimentou 3,8 bilhão de dólares. Então, em junho, que esse gráfico já está defasado, a indústria de captação via ICOs já superou toda a indústria de captação via Venture Capital normal. O que isso quer dizer? Que um Zezinho da esquina aqui no Brasil pode fazer um business plan, pode fazer um paper, pode criar uma senhora estrutura, se lançar no mercado internacional e captará dinheiro, dólar, moeda virtual, ou o que seja, sem precisar sair do Brasil. Nós vivemos um país de direito romano, tudo aqui é fácil, né? A legislação é leve, não tem burocracia, é uma coisa legal, mas, para a nossa sorte, a nossa querida CVM acabou de publicar uma norma, um mês atrás, que facilita a vida do minúsculo empresário. Então, uma empresa que fature até 5 milhões, captando de investidores que façam até 10 mil, podem fazer esse processo aqui no Brasil. Quem não quiser, faz que nem eu e os meus amigos, vamos para a Suíça, montamos uma empresa na Suíça, fazemos a captação por lá, porque os suíços, como vocês bem sabem, são extremamente críticos e severos quanto ao uso que a gente faz do dinheiro que está lá naquela terra. Tá? Então, esse é o momento que a gente vive no mercado hoje. Se vocês estão exatamente assim, eu que estou trabalhando no mercado de blockchain há uns 4 anos, e que já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, estou do mesmo jeito. Por isso que eu digo que o objetivo, toda vez que a gente faz e fala alguma coisa de blockchain, é chegar nesse estágio. Sabemos que sabemos mais um pouquinho e sabemos que tem um monte de coisa que a gente não sabe, principalmente porque a gente vive no mercado de criptografia. Como eu também estou a quente, né, isso aqui é o Satoshi Nakamoto, que não é o Satoshi do paper, é um cara que chama Satoshi Dorian Nakamoto, mas ficou famoso porque descobriram que o nome dele era esse. Eu vou emendar na próxima palestra, antes de olhar para o meu hoster e perguntar se a gente pode ter alguma pergunta. Mas não tinha que fechar com as lentes do futuro? Então, pronto. Não fala isso para um baiano que eu vou começar a rebolar aqui, a coisa não vai ficar boa. Muito bem. Alguém tem alguma ideia do que seja isso? Não. Estamos olhando para o futuro. Mentalizaram? Futuro. Alguém começou a ter uma ideia melhor do que aquilo? Uma nascente. Melhorou a ideia? Qual é aquela nascente? Alguém já falou o nome aí, vocês prestaram atenção? Não? Fala de novo o nome aí, quem falou? Melhorou? Aquele é o Rio Amazonas. Então, quando a gente vem aqui e fala de 790 mil tecnologias, tudo acontecendo ao mesmo tempo, os engenheiros, etc., 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 a gente está vendo a nascente do Rio Amazonas. Precisa se distanciar muito da realidade para a gente conseguir ter alguma forma de ter algum glimpse do futuro, ter alguma pista do que vai acontecer. De 790 mil pés de altura, com 15 cogumelo roxo, 2 cigarros de maconha, 3 tequila e um pozinho de alguma coisa, a gente está dizendo que o que a humanidade inteira está fazendo nos últimos 30 anos é construindo uma plataforma tecnológica gigante. Estamos ligando todas as nossas coisas, todos os nossos tapizombas em casa, com todas as redes que a gente possa imaginar e mais algumas que a gente não possa imaginar. Daqui a pouco nós vamos estar ligados nisso. Estamos mudando a maneira como nós percebemos a realidade. Então, aquilo que o Pondé estava dizendo, estamos mais egocêntricos, claro. Quantos likes eu tive no Facebook hoje?
Estamos mais autocentrados e não toleramos seres humanos? Claro que não. Sento no meu sofá, xingo no Facebook todo mundo, seja a Dilma, seja o Temer, é só escolher um lado, e estou feliz da vida, botei toda a minha verborragia para fora. Essa alteração de comportamento é por causa dessa plataforma. Qual é a finalidade dela? Ninguém sabe. Lembra dos 800 milhões de engenheiros? Estamos criando uma solução em busca de um problema. A outra coisa é que todas essas soluções, elas convergem com uma mudança de paradigma que não é única, são várias mudanças de paradigma. Para quem não sabe, em baianês castiço, mudança de paradigma tem uma frase que define muito bem: fudeu tudo. Então, quando a gente chega nesse fudeu tudo, o que acontece? Eu acho que eu estava falando com o Thomas. A gente estava acostumado a ver uma tecnologia nascendo, depois outra, e a gente ia, agora tem internet, agora tem micro, agora tem TV digital. De repente, começou a aparecer um monte de tecnologia ao mesmo tempo. De repente, começou a aparecer mais um monte de tecnologia ao mesmo tempo, que a gente nunca ouviu falar, que a gente não sabe de onde veio, que a gente não sabe nem no que a gente está usando, e segue a vida. Essas tecnologias inteiras, o que nós, engenheiros, fazemos? Criamos um caso de uso. Vamos criar um cenário. Então, a gente cria o seguinte: já que fudeu tudo, vamos criar o Viagra, ou a camisinha. E a gente começa a falar, não, eu não sei para que serve aquilo, mas eu posso ter um Connected Healthcare. Eu vou botar um monte de trapizomba colado em mim, vou plugar na internet, vai ter um médico do outro lado, um hospital, um plano de saúde, e eu vou saber o que eu tenho. Ótimo, o seu plano de saúde também vai saber, vai te cobrar mais caro. O teu médico também vai saber, vai te cobrar mais caro. E assim vai a vida. Ou eu vou começar a criar algum cenário pomposo, quer dizer assim, automação de tudo. Não dá para ver muito claramente, eu vou até passar aqui. Mas a gente vai chegar no seguinte: enquanto tudo isso está acontecendo, problemas humanos e reais acontecem. Então, o Pondé falou de algumas coisas que estão aqui. Ó. Declínio de taxa de fertilidade. Cada vez mais nenéns nascem de proveta. Por quê? Ninguém sabe, mas é um fato. A gente está realmente envelhecendo. E não é que a gente está envelhecendo e ficando caquético, usando fralda, etc. A gente chega nos 80, né, bem, correndo maratona. Né, quem lembra? Se vocês verem o Abílio Diniz, ele tem 40 anos, ponto. Não sei em que templo faraônico ele vai para virar aquela múmia bem conservada, mas o cara está 10 mil vezes melhor do que eu. Corre maratona. Gente, o cara corre 42 quilômetros, com quase 80 anos. E aí, quando eu começo a olhar para isso aqui tudo, na base, eu tenho dois problemas absurdamente graves. Nós, hoje, neste momento, consumimos mais coisa do que esta bola redonda nos produz. Nós estamos exatamente igual ao governo do Brasil, estamos em déficit. Isso quer dizer que, até o final do ano, desde junho, nós consumimos mais coisa do planeta do que o planeta nos fornece. E aí, para quem ouviu a história do Malthus, a teoria malthusiana, que o Pondé também falou, isso quer dizer, estamos fodidos. Segunda coisa, esta inequalidade, que o Pondé também falou, cada dia é pior. Esta turminha que está aqui, eu ouso dizer que é 0,01% da população brasileira. Todo mundo deve ter carro, todo mundo tem uma faculdade, todo mundo não mora numa casa que talvez tenha pelo menos 2 banheiros, todo mundo tem uma TV. Pelo IBGE, nós somos a gargalhada. Dinheiro saindo pelo ladrão. 70% da população brasileira vive com um salário mínimo. 30% da população brasileira rouba celulares de bicicleta pela Paulista, porque vive com menos de um salário mínimo. Esta inequalidade é global. 1% da população detém 45% dos recursos do planeta. Então, enquanto a gente está falando o que eu vou fazer com toda essa tecnologia aqui, o cara que anda de Ferrari está destruindo a vida de 100 pessoas, porque uma Ferrari consome recursos que dariam para manter a vida de 100 pessoas. Isso a gente não resolveu. Consequentemente, quando a gente começa a pensar nisso aqui tudo, você fala, bom, isso é um Singularity Class Problem. Como é que eu resolvo isso? Eu não vou resolver pelas tecnologias, eu vou resolver por uma propriedade de física quântica, entanglement. Eu vou sentar e juntar todos esses cenários e tentar, como todo engenheiro, criar uma solução para o problema que nós mesmos, engenheiros, criamos. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, a primeira coisa que a gente tem que mudar não é a sociedade. Esta caixinha aqui está treinada nos últimos 200 anos, desde meu querido amigo René Descartes, a usar o lado de cá. Racional. Somos engenheiros provendo soluções. A gente não sabe lidar com incerteza, a gente não sabe lidar com volatilidade, a gente não sabe lidar com coisas que eu não consigo definir direito o que é, a gente não sabe lidar com parâmetros subjetivos. Nós somos a geração pau-pau, pedra-pedra. Mais do que isso, nós somos a geração pau-pau, pedra-pedra, voltada para o umbigo.
a gente não vê mais o cara do lado. Nem do lado próximo, nem do lado médio, nem do lado bem distante. E esse é o verdadeiro desafio. O que eu acredito e o que eu acho que a gente deve fazer é propiciar que microempresas, pequenas startups, comecem a agir nesse sistema. Por quê? Porque não tem nada mais interessante do que ver um bando de moleque que não tem um menor juízo na cabeça criar uma solução para um Singularity Class Problem. Porque hoje, ao mesmo tempo que a gente tem todos esses problemas, nunca tivemos uma caixa de ferramentas tão poderosa. E aí, alguém já viu isso aqui? Não? O que falta para essa molecada? Se vocês nunca viram isso aqui, e a única coisa que eu tenho que é infinitamente melhor do que a palestra do Guga, yes! Isto aqui é exatamente a visão do futuro. Se vocês olharem, isso é uma testa. Uma orelha, outra orelha, um olhinho, um focinho, um nariz, costela, alcatra, picanha. Todo mundo conseguiu ver o que está aqui na tela? Não? Essa é a parte altamente constrangedora das minhas palestras, que eu só faço porque eu sou baiano. Temos aqui, ó, novamente, uma testa, uma orelhinha, outra orelhinha, um olho, um nariz, um focinho, o dorso. Então, tem uma vaquinha que ela está assim, ó, a minha imitação de vaca é sensacional, olhando para vocês meio de lado. Isto é o nosso futuro. A gente não consegue vê-lo sem guidance, sem coach, sem dar as mãos, sem olhar para quem está do lado, sem jogar em time e sem ser colaborativo. Lembra do surf? O que nós estamos vivendo é basicamente isso aqui. Ó. Quero pegar onda, mas eu tenho que me jogar numa coisa que parece assustadora. Por um acaso, esse é o nosso desejo. Se a gente não souber ver a vaquinha, ou se dedicar a achar as pessoas que estão um do lado do outro para achar a vaquinha, a gente não vai pegar essa onda maravilhosa. A gente vai acabar exatamente assim. Para quem não acredita, isso aqui sou eu, em Fernando de Noronha. Se eu estou vivo, a gente também sobrevive. E eu, sinceramente, espero que se a humanidade ter um cataclisma do porte que ela pode fazer com mudança climática, que a gente sobreviva do outro lado para estar fazendo palestra aqui mais cedo. Obrigado, gente.